meus queridos do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor William aqui, hoje falando aí um pouco sobre tipagem sanguínea, sistema MN e eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido. Então vamos dar continuidade aí falando do sangue, basicamente. Falando aí sobre a tipagem sanguínea, como é que ela é feita? Você utiliza uma espécie de soro anti-A ou soro anti-B. Esse soro ele vai ter anticorpos contra o antígeno. Lembre-se que o sangue tipo A possui aglutinogênio nas hemácias do tipo A. O sangue tipo B possui o aglutinogênio tipo B nas hemácias. O sangue tipo AB possui aglutinogênio tipo A e tipo B. E o sangue tipo O não possui nenhum aglutinogênio. As hemácias deles são lisas, são carecas, tá? Digamos assim. Então, você usa um soro, tá, que vai conter anticorpos contra aquele aglutinogênio. Então, no sangue do tipo A, por que ele aglutinou ali? Porque você usou um soro anti-A, esse soro vai se ligar com aquele aglutinogênio A e vai formar a reação de aglutinação. Então, você tem ali a aglutinação daquelas hemácias. Mesma coisa no sangue tipo B, só que usando o soro tipo B. No sangue tipo AB, ele vai sofrer aglutinação, tanto no soro tipo A quanto no soro tipo B, porque a gente sabe que o sangue tipo AB possui os dois aglutinogênios. E o sangue tipo O não vai ocorrer reação nenhuma, porque não tem com que esse anticorpo se ligar. Então, quando a gente fala sobre doador e receptor, coloquei esse quadro aqui para a gente poder entender essa relação de o AB recebe de todo mundo, o O doa para todo mundo, como é que fica os outros tipos sanguíneos. Então, o AB ele só recebe de todos se for o AB positivo, como é o meu caso. Se ele for o AB negativo, ele vai poder receber ele de todos os negativos, mas não dos positivos. E a gente vai ver o porquê que isso acontece. O que esse positivo e negativo quer dizer? O que isso aí vai fazer nas nossas células ali do sangue? Então, essa tabelinha aqui ela está bem correta, tá, em relação a doador, receptor e grupo sanguíneo. Se a gente olhar lá, ó, o O negativo pode doar para todo mundo. O AB positivo pode receber de todo mundo. Foi mais para apresentar para vocês quem pode doar e quem pode receber de quem. Então esse fator RH, né, esse positivo e esse negativo, também foi descoberto ali pelo Landsteiner com a sua equipe. Tá? E o que ele observou? Em determinados sangues de mesmo tipo do sistema ABO, ocorria reações de aglutinação. Então ele pensou, se o cara tem o mesmo sangue e está dando erro, alguma coisa está acontecendo. Deve ter um outro fator que influencia nisso daqui. E aí a gente chega no fator RH, que pode ser positivo e negativo. Então o fator RH positivo, ele vai ter hemácia com antígeno RH. Ou seja, na hemácia dele, ele vai ser reconhecido por outro fator, que é o negativo, como uma ameaça. Logo, ele vai começar a produção de anticorpos contra ele. Porém, o RH positivo, ele não tem anticorpos lá no plasma. Então, é por isso que o receptor universal, porque o sangue tipo AB positivo, além dele não possuir aglutinina no plasma, contra o fator ABO, ele também não vai possuir anticorpos anti-RH. Então ele recebe de todo mundo, não tem problema nenhum. Quando você fala do fator RH negativo, tá? Que a gente chama de fenótipo RH negativo, eles não têm antígeno, ou seja, eles mesmos não têm aquele marcador, aquela glicoproteína que vai ser reconhecida como uma ameaça. Porém, eles conseguem produzir anticorpos na presença do sangue com hemácia RH positivo. Então é por isso que às vezes a pessoa tendo o mesmo tipo sanguíneo no sistema ABO, você ainda tem a reação de aglutinação, porque a pessoa com sangue negativo, com fator RH negativo, ela percebe o fator RH positivo como uma ameaça. Então ela produz anticorpos e esses anticorpos vão se ligar aos antígenos que estão lá nas hemácias. E aí vai causar aquela reação de aglutinação. Então ele fez esse experimento com coelhos e macacos, depois com seres humanos, e esse macaco era do gênero Rhesus, por isso que é fator RH, em homenagem ao gênero lá do primata que foi utilizado. Então, fator RH positivo possui antígeno, mas não possui anticorpos. Fator RH negativo não possui antígeno, mas produz anticorpos na presença do
fator RH positivo. E aqui você tem uma doença que não é muito comum, tá? Mas pode ocorrer, que é a eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido. O que vai acontecer nesse caso aqui? O corpo da mãe meio que vai produzir anticorpos, tá? Contra o seu próprio feto. De que forma? A mãe ela tem que ser RH negativo, e a gente sabe que o RH negativo ele produz anticorpos contra o RH positivo. Tendo uma criança RH positivo. E isso acontece no segundo parto. Vamos lá, por que isso só acontece no segundo parto? Veja lá, a mãe está gerando um bebê RH positivo. Tá? A mãe, ela própria, é RH negativo. Quando aquele bebê nasce, ela entra em contato com o sangue daquele bebê. Mas o bebê já nasceu, então não tem problema nenhum. Mas o que vai acontecer? O fator RH do sangue da mãe, por ter contato com aquele sangue tipo positivo, vai começar a produzir anticorpos. E a gente sabe que aqueles anticorpos ficam guardados, ficam na deles até que apareça algum antígeno para ativar eles. Então ele vai ficar guardado. Primeira gravidez de boa, tranquila. Se ela tiver uma segunda gravidez e essa gravidez for de uma criança fator RH positivo outra vez, então naquela segunda gravidez a mulher já vai estar sensibilizada com aquele antígeno RH positivo. Tá? Então o corpo vai ter aqueles anticorpos e vai começar a atacar o feto através ali da placenta. Então esse anticorpo ele vai destruir as células vermelhas daquele feto e vai causar o que a gente chama de hemólise, que é a destruição de células vermelhas. E aí você pode ter desde aborto até feto com má formação, enfim. Hoje em dia você consegue descobrir se a mãe está gerando o segundo filho RH positivo, tá? Por um exame que você vê se ela está produzindo anticorpos. Se ela estiver tendo a produção de anticorpos, você tem que entrar ali com alguns medicamentos para frear a produção daqueles anticorpos e diminuir cada vez mais o dano que poderia ser causado àquele futuro bebê que está sendo gerado ali. Então isso só ocorre entre mães de fator RH negativo que estão gerando um bebê RH positivo. E isso só ocorre na segunda gravidez, porque ela já foi sensibilizada na primeira gravidez também por uma criança RH positivo, então ela já tem anticorpos contra aquele tipo sanguíneo, beleza? A gente tem o sistema MN, que é um outro sistema sanguíneo que foi descoberto por Landsteiner também e sua equipe, né? E aí você tem a presença de glicoproteínas na hemácia de um tipo, de outro ou dos dois tipos ao mesmo tempo. Basicamente, a gente pode classificar o nosso sangue aí de 3 formas: positivo, sistema BO e sistema MN. Mas o mais aceito é o que? Sistema BO mais sistema RH, fator RH. Por quê? Porque a reação de aglutinação que ocorre nesses tipos sanguíneos, ela é muito atuante, ela é muito forte. No sistema MN, o cara ou ele vai ter o antígeno M, ou ele vai ter o antígeno N, ou ele vai ter os dois antígenos lá na hemácia. Então, se a gente vê ali o fenótipo, se a gente olhar para o grupo sanguíneo M, qual é o fenótipo dele? Antígeno M. Qual o genótipo? LM, LM. Esse L é de Landsteiner, tá? Que é do pesquisador. Se você tem um grupo sanguíneo N, ele vai ter o antígeno N e o genótipo LN, LN. E no caso MN, você vai ter o antígeno MN ao mesmo tempo, e isso a gente tem um caso de codominância. São dois fatores atuando em conjunto, onde nenhum deles impõe a sua dominância sobre o outro, eles vão aparecer juntos. Ah, professor, mas eu já fiz exame de sangue e não vem escrito lá A positivo M, O negativo MN. Por quê? Esse sistema ele foi descoberto, mas ele não tem muito interesse para a gente, porque a reação de aglutinação que ocorre ela é quase inexistente, ela é muito fraca. Então, meio que isso ficou de lado, mas ele está presente lá. Mas como ele não causa nenhum problema, nada do tipo, você não tem nenhum problema em relação à doação de sangue, a receber sangue, você meio que deixa isso de lado. Mas é um modo também de você classificar o nosso sistema sanguíneo, o nosso sangue, as nossas hemácias, beleza? Então, já que a gente falou de parto, falamos aí de
eritoblastose fetal. Aqui eu trouxe para vocês a imagem de um parto empelicado. O que é isso? Quando você não tem o rompimento da bolsa. Então você tem o nascimento daquela criança, você faz o parto e retira ele com bolsa e tudo. Não rompeu. Aí fora do corpo você rompe, tira ele da bolsa e tudo mais. É um caso bem raro de acontecer, mas eu trouxe para vocês como curiosidade, já que a gente estava falando aí de gravidez. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Foi uma aula bem rapidinha, só para a gente ver esses conceitos, fator RH, essa doença do recém-nascido e o sistema MN. E espero que vocês tenham gostado e entendido a matéria e estaremos juntos no Zoom para sanar todas as dúvidas. Valeu!